Galera, deixa eu falar baixo com vocês aqui que eu tô extremamente preocupado. Eu abro esse vídeo extremamente preocupado. Um novo vírus assola o coração de todos os tricolores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E é um vírus que ataca diretamente o nosso coração. É o dinizismo, caralho. É o dinizismo. Fernando Diniz completou ontem o seu quarto jogo comandando a equipe do Fluminense com 3 vitórias e um empate. E eu não canso de ressaltar que esse empate foi lá no Allianz Parque, onde o Fluminense só tinha perdido jogando lá contra o Palmeiras. Então não é questão de comemorar o empate, mas foi um resultado que foi para ser comemorado da forma que ele foi conquistado, né? Ontem, mais uma vitória, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima. E eu tenho muita coisa para falar para vocês aqui sobre a partida de ontem contra o Atlético Paranaense. Já ia falar contra o Atlético Mineiro. A gente vai vencer o Atlético Mineiro também, vai. Contra o Atlético Paranaense. E vou explicar para vocês o que é o dinizismo. Fica ligado nesse vídeo que tá muito legal. Queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Muito prazer. Eu faço invertido mesmo, ao invés de me apresentar primeiro, eu peço primeiro. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. A tua casa, irmão. A casa do torcedor do Fluminense e de torcedores de outros clubes também. Torce para outro clube? Torce para o Atlético Paranaense? Seja bem-vindo aqui também, cara. Torce Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Ceará. Não tem problema, você é muito bem-vindo aqui no canal. Vamos falar sobre futebol, vamos debater sobre futebol. E aí, quando os nossos times se enfrentarem, a gente brinca um com o outro. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. E queria falar pra vocês que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. É a maior empresa, galera, de bookmaker, de apostas do mundo. Tem parceria com Barcelona, Liverpool. E, obviamente, ontem eu casei um dinheirinho no Fluminense lá e ganhei mais do que o dobro. Tá? Porque tava pagando 2,18 na vitória do Fluminense ontem. Então já por 2 vezes que eu aposto no Fluminense na 1xBet, ganho um dinheiro e você tá perdendo tempo se você não tá fazendo mesmo, tá? Vários jogos do Campeonato Brasileiro que você pode fazer sua aposta hoje. E não só Campeonato Brasileiro não, tá? Ligas internacionais, Premier League tá rolando. Você pode apostar lá também, que normalmente é mais fácil de você cravar ali o resultado. Tem um link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, que você pode clicar e tem um cupom lá para você que vai fazer o cadastro pela primeira vez. Então dá essa moral, dá esse apoio pra gente aí, e eu agradeço muito, tá bom, galera? Tamo junto. Vamos lá, galera, eu fiz várias anotações aqui, várias anotações para passar para vocês, mas primeiro eu queria te descrever o que é o dinizismo. Dinizismo, substantivo masculino. Item 1, fala a língua do jogador. Item 2, treina muito, workaholic. Item 3, valoriza a posse de bola. Item 4, pressionar o adversário. Baseado nesse item 4 aqui, pressionar o adversário, eu começo essa minha análise aqui com vocês. O Fluminense ontem, na minha opinião, ele fez os seus melhores 15 minutos do primeiro tempo nesse ano de 2022. Com o Diniz, então, nem se fala, tá? Apesar da gente já ter tido outros bons momentos, afinal de contas, o nosso gol saiu no 8º minuto. É a terceira vez que o time comandado pelo Fernando Diniz, em 4 jogos, consegue marcar um gol antes do minuto 10. Foi assim contra o Júnior Barranquilla, no primeiro jogo dele, foi assim contra o Vila Nova e foi assim ontem contra o Atlético Paranaense. Isso é fruto da pressão. Cara, eu fico arrepiado, velho. Porque toda vez que eu via o Palmeiras nem tanto, o Palmeiras marca a linha alta também, mas ele oscila entre a linha alta e a linha baixa. O Atlético Mineiro jogando, o rival da Lagoa jogando, né, no auge deles em 2019, pressionando o adversário, marcando em cima, eu falava assim, aí eu olhava para o nosso time com o Roger Machado, com o Marcão, fazendo aquele time reativo, aquela marcação linha baixa. Aquilo me dava uma tristeza, cara. E o meu arrepio vem disso. De ver que o Fluminense inicia o jogo com fome de gols. Com fome de gols. Então não é à toa esse item 4 aqui do dinizismo, pressionar o adversário, a gente tem feito isso e de 4 jogos do Diniz no comando, em 3,
o Fluminense conseguiu marcar um gol antes dos 10 minutos. E galera, isso faz toda a diferença, porque você passa a ter o controle do jogo. No Vila Nova, contra o Vila Nova, lá em Goiânia, que eu tava lá presente, o Fluminense marcou o gol e depois relaxou. Ontem a história foi um pouco diferente. O Fluminense marcou o gol. Tô anotadinho aqui, a nossa primeira finalização foi com 25 segundos de jogo. Com ele, a besta enjaulada do Germancano, que tem nada mais, nada menos do que 15 gols em 30 jogos. Ou seja, a média dele no Fluminense é de 1 gol a cada 2 jogos, e isso é excelente. Só que com o Fernando Diniz, a média dele é o dobro disso. Nada mais, nada menos, o Germancano tem 1 gol a cada 1 jogo. São 4 jogos com o Diniz, 4 gols, tá? Então o Cano, que parece aquele bonequinho da Gulliver, o chuta-chuta, ele aos 25 segundos, ele já obrigou o goleiro do Atlético Paranaense a colocar uma bola no ângulo para escanteio. Um chute até meio desse sem ângulo, por isso que ele é o Gulliver, né? É o chuta-chuta. Ele sem ângulo, ele meteu-lhe um porradão no ângulo, o goleiro do Atlético botou para escanteio. Aos 3 minutos, o Martinelli já tinha feito outra finalização. Aos 5 minutos, o Atlético Paranaense não tinha tocado na bola. Aos 8 minutos, num belo lançamento do Wellington, o Wellington, que muita gente acha que só marca, e eu falei, já venho falando isso aqui desde sempre, se tem uma característica boa do Wellington é a bola longa dele. Deu pra gente perceber isso ontem, né? Um belo lançamento pro Germancano, que chamou a zaga do Atlético para dançar e meteu de canhota no cantinho. Um outro destaque do Cano. Marcou 3 gols nos últimos 2 jogos, sendo 1 de canhota, 1 de perna direita e 1 de cabeça. Quer centroavante mais completo do que isso? Difícil de achar, hein? Cano é uma besta enjaulada, é uma máquina, é um monstro, a máquina de fazer gols, tá? Então assim, os primeiros 15 minutos do Fluminense foram absurdos. Aos 15 minutos, Luiz Henrique quase marca um golaço, tá? Aos 8 minutos, quando o Cano marcou o gol, o Fluminense tinha 92% de posse de bola. E o Atlético Paranaense não tinha trocado 2 passes. Eu nunca vi isso na minha vida. Com 8 minutos, só um time tocar na bola. O outro só conseguia dar um toque. Quando ia trocar o segundo passe, errava porque o Fluminense pressionava. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é fruto do trabalho do Diniz. É um dos critérios ali do dinizismo, tá? Vou falar do segundo tempo, vou falar da importância do dinizismo, mas eu gostaria de destacar para vocês a evolução da equipe do Fluminense em alguns itens específicos, tá? Sistema tático mudou absurdamente. E o que é mais legal, o Diniz, ele não é mais refém de um sistema tático só, de uma forma só de jogar. Em todos os outros trabalhos dele, inclusive no Fluminense 2019, ele morreu abraçado com aquele tic-tac, né? Sair tocando com o goleiro de trás, às vezes o Fluminense perdendo de 1-0, 40 minutos do segundo tempo, o time tava trocando passe no sistema defensivo no meio-campo. Toca pra lá, toca pra cá, toca pra trás, pra quê? Pra chamar o adversário, pra abrir espaço. Irmão, 40 minutos do segundo tempo, é pressão total em cima dos caras. Ele não fazia isso. Morria abraçado somente com uma forma de jogar. O Diniz, com 4 jogos no Fluminense, ele já mostrou que o sistema tático que ele vai implementar no jogo depende das características do adversário. Ele não está preso unicamente a uma forma de jogar. Mais ainda, ele mexe e muda tudo durante o jogo conforme as características da partida. O que está acontecendo dentro do jogo, ele vai lá e mexe. Então, assim, uma evolução muito bacana na carreira do próprio Fernando Diniz, dele como treinador, tá? O mental do Fluminense evoluiu demais, tá? O mental do Fluminense estava muito forte na final do Campeonato Carioca, a gente foi campeão e parece que de lá pra cá tudo desandou, tudo começou a dar ruim. O próprio jogo contra o Curitiba, no comando do Marcão, mesmo com a expulsão do André e a gente ter tomado aquele primeiro gol de pênalti ali, não era pro time ter desmontado daquele jeito e sofrido aquela virada, mesmo com um jogador a menos. A gente já viu várias vezes, é algo até comum, times com menos um em campo que conseguem a vitória, conseguem segurar o resultado. Então o mental do Fluminense com o Fernando Diniz evoluiu muito e ele destacou isso, tá? Ele falou que, não ontem, mas o primeiro, segundo e até o terceiro jogo contra o Vila Nova ele falou menos. O primeiro e o segundo jogo principalmente, tá? Ele destacou que
a principal evolução que ele tinha conseguido implementar com uma semana de trabalho tinha sido a parte mental dos jogadores. Voltar à competitividade dentro do coração dos caras, que o Fluminense tinha perdido, né? Então o mental do Fluminense evoluiu muito. Tecnicamente, o Diniz está fazendo alguns jogadores evoluírem de forma absurda. O Germancano é um deles. Já vinha fazendo gol? Já. Mas tá melhor ainda agora. O Wellington, cara. O Diniz tá fazendo o Wellington jogar bola. Tá? Você que é hater do Wellington aí, dá uma segurada. Porque o cara, nesse momento, ele não tá merecendo críticas. Ou será que você vai ser injusto de continuar criticando ele pelo que ele fez no passado e vai ignorar o que ele tá fazendo hoje? Vamos ser justo, galera. Não custa nada, não é bacana ser hater de ninguém na vida, tá? Quanto mais de um cara que tá representando a armadura que a gente ama. Se fizer cagada, eu vou ser o primeiro a vir aqui criticá-lo. Critico ele pessoalmente lá no CT, se for o caso. Agora o cara tá jogando bem. E isso é fruto aí do trabalho do Diniz. Quer ver outro? Quem sabe, e o Diniz foi perguntado sobre isso, que o Iago Felipe não seja o novo Caio Henrique. Quem sabe? A gente já tá pedindo o Iago na lateral direita, para ser testado pelo menos, há muito tempo. O Iago ontem me agradou? Não, não me agradou. Assim, mas também não comprometeu. Nota 5,5, nota 6 ali pro Iago, tá? Um cara super polivalente que entrega tudo dentro de campo defendendo a camisa do Fluminense. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E quem sabe o Diniz não consiga transformá-lo aí no novo Caio Henrique, tá? A estratégia do Fluminense, de acordo com o adversário, é algo que tá me chamando muita atenção. E isso é muito fruto do Diniz também, tá? E o comprometimento dos caras nem se fala, né? O que esses caras estão se entregando dentro de campo é uma forma da emoção, da alegria da gente ver o comprometimento dos caras, né? O Jimmy, que é um seguidor aqui do canal, ontem no nosso react, a gente ficou ao vivo aqui durante todo o jogo, aos 47 minutos, se eu não estou enganado, do segundo tempo, ele fez um elogio no react, eu cheguei a botar na tela. Ele falou assim, esses caras merecem de nossos elogios pelo comprometimento que eles estão tendo. 47 minutos do segundo tempo e o Fluminense marcando linha alta. O Fluminense marcando linha alta. Ou seja, uma entrega absurda, uma entrega muito legal. Quer ver o dedo do Diniz no jogo de novo? Como eu falei que o dinizismo tomou conta, é o vírus que assola o nosso coração. Aos 9 minutos do segundo tempo, ele mudou o jogo, tá? Porque apesar do Fluminense ser dominado demais a primeira parte do primeiro tempo, até os 15, 20 minutos, não que depois ele tenha recuado, mas ele baixou um pouquinho a intensidade. Portanto, que o Pablo, e ainda bem que era o Pablo, que jogadorzinho ruim, né? Com todo respeito, porra, que é centroavante ruim. O cara perde gols incríveis, assim, dentro da pequena área. Eu já vi o Rica Perrone falando dele na época do São Paulo, que tinha raiva dele, mas não sabia que era assim, não. Impressionante, ainda bem pra gente. Mas o Pablo teve chance de empatar. Tudo bem, é normal, é do jogo. O adversário sempre vai ter chances de gols. Mas eu acho que o Fluminense baixou, sim, um pouquinho a intensidade. Não tô vendo muita gente falar disso, tá? O próprio Diniz falou que o Fluminense manteve a intensidade nos dois tempos. Eu discordo um pouquinho. Não sei a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que depois dos 15 minutos do primeiro tempo até os 40, mais ou menos, não é que o Atlético tenha dominado o jogo, não é isso. Não é isso. Mas o Fluminense baixou um pouquinho a intensidade e deu chances pro Atlético poder marcar seu gol. Quando eu falo deu, galera, vocês estão entendendo, né? Não é de sacanagem. Deu por baixar a intensidade e deixou o adversário crescer um pouquinho e criar possibilidades para eles, tá? Só que aos 9 minutos, e aí contradiz o que ele próprio Diniz disse, que ele não viu baixa de intensidade e tal, ele deve ter comido os caras no esporro no intervalo e deve ter falado assim, ó, vou dar 15 minutos para vocês no segundo tempo para vocês voltarem com a mesma pegada do primeiro tempo. Só que o time não voltou. E aí o Diniz se irritou e aos 9 minutos ele faz 2 alterações. E essas 2 alterações, para mim, mudaram completamente o jogo. Ele bota o William Bigode e John Arias e tira Martinelli e Natan. Uma outra partida muito ruim do Martinelli. Natan apagado também. E a partir daí mudou a cara do jogo. O William Bigode entrou bem. Na minha opinião, ele fez mais jogando aproximadamente 35 minutos, aí 40 minutos, do que o Natan, jogando quase 60. Natan jogou uns 55 minutos, mais ou menos. Bigode jogou menos do que ele, fez mais do que ele no jogo, na minha opinião. E os 2 jogadores que entraram nesse momento participaram do segundo gol do Cano.
O John Arias foi o responsável pelo cruzamento e o William Bigode raspou de cabeça, sem aquela raspadinha ali, não ia rolar o gol do Germancano. Aquela raspada na cabeça faz a bola cair na altura ali do Germancano, que mata no peito, pega de primeira, de perna direita, um golaço no ângulo, dedo do Fernando Diniz. Mas não é só pela jogada do gol, não. Os dois entraram bem dentro do jogo, mudando as características da partida, tá? Então, galera, eu tinha falado lá no início, quando o Fernando Diniz foi contratado, que eu daria 5 jogos para poder avaliar o trabalho dele. Seja pro bem, seja pro mal, né? Mas eu admito que o vírus do dinizismo tomou conta do meu coração e essa minha avaliação eu já tô fazendo antes. Tô fazendo com 4 jogos e sim, galera. O Fluminense é outro, o Fluminense tem treinador, o Fluminense está fazendo um excelente trabalho dentro de campo. A gente está evoluindo em diversos aspectos. Eu li evolução aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 itens para vocês. 5. Isso sem tempo para treinar. Sem tempo para treinar. Eu espero ver um Fluminense ainda melhor contra o União. Porque hoje, domingo, é folga e segunda, terça e quarta é dia de treinamento. Então, quinta-feira, contra o União, lá na Argentina, pela Sul-Americana, eu espero um Fluminense mais forte ainda. E você? Qual é a tua opinião? Tá contaminado pelo dinizismo também? Deixa aqui nos comentários, tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.